diante. Verso 31. Vamos orar mais uma vez? Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que Teu Espírito Santo nos conduza nesse momento, Senhor. Estamos diante da Tua palavra, ó Deus, e ela é viva e eficaz. Que o Senhor fale ao nosso coração nessa manhã, que as sementes do Teu Evangelho sejam plantadas no nosso coração para que deem frutos, para a glória de Jesus e a alegria das nações. Em nome de Jesus oramos. Amém. Se você pegar o Evangelho de Marcos, você lê ele de começo ao fim, você vai perceber três grandes divisões nesse Evangelho. Ele começa lá no capítulo 1 e até o capítulo 8, verso 26, nós temos Jesus fazendo seus milagres e sua obra missionária em toda a Galileia. Hoje nós iremos estudar o texto e nós vamos mergulhar nesse texto, e é o texto que encerra o trabalho de Jesus na Galileia. A partir do versículo 27 do capítulo 8 de Marcos, Jesus e os discípulos começam a trilhar a jornada até Jerusalém. No capítulo 11, quando nós chegamos no capítulo 11, nós vemos Jesus chegando em Jerusalém. E aí vai até o capítulo 16. Então, hoje nós vamos encerrar essa primeira parte do Evangelho de Marcos. Mas uma pergunta que eu faço para você nessa manhã é: quem é Jesus para você? É uma pergunta que nessa primeira etapa de Marcos ela vai se repetindo. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Será que você já fez essa pergunta para você? Será que você já refletiu sobre quem é Jesus para você? Quem é Jesus para 26,9% dos evangélicos brasileiros? Na semana passada, eu falei que no último censo do ano de 2022, ou seja, já faz um tempo, os evangélicos no Brasil são 26,9% da população brasileira. Mas quem é Jesus para os evangélicos no Brasil? A verdade, meus irmãos, é que tem muita gente confusa sobre quem é Jesus e sua obra. Mas uma coisa que fica muito clara ao longo do Evangelho de Marcos é que não são apenas nós brasileiros que temos dificuldade em entender quem é Jesus e qual é sua obra. Nós percebemos que os discípulos têm dificuldade de entender quem é Jesus e quem é sua obra. Lá no capítulo 1, dos versos 21 a 45, nós percebemos que Jesus começa a curar enfermos, expulsar demônios, perdoar pecados, e as multidões ficam maravilhadas. Os discípulos também ficam maravilhados. No capítulo 4, na primeira parte desse capítulo, na parábola do semeador ou na parábola dos solos, os discípulos são acusados de não entenderem as parábolas de Jesus, de não entenderem aquilo que Jesus está explicando. Logo em seguida, nós percebemos a falta de entendimento dos discípulos quando eles estão no barco, Jesus está com eles no barco, e mesmo assim o medo e a falta de fé fica evidente nos discípulos. Logo em seguida, nós temos a cura de uma mulher hemorrágica. E nós percebemos que quando Jesus faz a pergunta, quem me tocou? Os discípulos respondem com ironia. Como assim, mestre? Quem te tocou? A multidão te aperta e te sufoca e você pergunta quem te tocou? Ou seja, os discípulos novamente não estão entendendo quem é Jesus e o que ele está fazendo. Na primeira multiplicação de pães e peixes, nós vemos medo e falta de fé nos discípulos. Na semana passada,
nós vimos que faltava também entendimento aos discípulos, discernimento. A visão deles não está muito boa, eles não conseguem enxergar plenamente quem é Jesus. Hoje nós veremos que novamente os discípulos estão com o entendimento obscurecido, eles não conseguem entender quem é Jesus. O texto que nós vamos trabalhar nessa manhã, ele começa com a cura de um com a cura de um surdo que tinha dificuldade de falar. Nós passaremos pela segunda multiplicação de pães e peixes, e ele termina com a cura de um cego. O ponto central dessa narrativa de hoje, do texto de hoje, é a multiplicação de pães e peixes. Mas isso é como se tivesse isso num quadro e a moldura desse quadro fosse essas duas curas, a cura do surdo e a cura do cego. E isso revela para nós a grande falta de entendimento dos discípulos de Jesus. O tema do meu sermão nessa manhã é: os surdos ouvem, os famintos se fartam e os cegos voltam a ver, porque o Messias chegou. Então, em primeiro lugar, nós temos Jesus fazendo o surdo ouvir. A partir do verso 31, em Marcos capítulo 7, diz assim: a seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para os céus e com profundo suspiro disse: Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhe que não contasse a ninguém, contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem, faz o surdo ouvir e o mudo falar. Então, esse primeiro milagre é muito parecido, nós vamos ver que ele é muito parecido com o milagre da cura do cego. E eles deixam claro a falta de entendimento de Jesus. Então Marcos nos conta que Jesus deixa a região de Tiro e Sidom, nós vimos na semana passada, ele passa no meio de Decápolis, chega até o mar da Galileia. Nesse texto, então, Marcos deixa claro que Jesus não está mais numa terra dos gentios, ele volta para a terra dos judeus. E esse milagre e o milagre da multiplicação de pães e peixes vai acontecer no mesmo ambiente, na mesma região, na Galileia, próximo ao mar da Galileia. E logo depois, Jesus vai até Betsaida para curar o cego. Então o evangelista diz que algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo até Jesus. Uma pessoa que era surda e que não conseguia falar. A verdade é que a audição ela está completamente conectada com a fala. Uma pessoa que não escuta, ela não consegue falar. Então aqui não é que o homem ele era mudo, é que ele não sabia falar. Então, por exemplo, o Apolo, ele aprende a falar ouvindo o Tiago, a Bruna, a Neuza e as demais pessoas que ficam no círculo dele falando. Não é verdade? Se vocês estivessem, por exemplo, lá no Canadá, e ele nascesse no Canadá ou fosse criado no Canadá, ele falaria provavelmente francês ou inglês. Mas como vocês estão no Brasil, falam português, ele vai aprender português, né? Marcos não deixa claro quem eram os amigos do surdo, não é importante para nós, mas ele destaca que eles suplicaram a Jesus que Jesus impusesse as mãos na cabeça daquele homem, no corpo daquele homem, porque eles tinham ouvido falar que quando Jesus tocava em alguém, aquela pessoa voltava a ver, voltava a ouvir, aquela pessoa era curada. Então eles conheciam a fama de Jesus e sabiam que Jesus tem esse poder. E é verdade, meus irmãos, quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, nós percebemos que toda vez que Jesus tocava em alguém, essa pessoa era curada. Nós temos lá no capítulo 1 a sogra de Pedro, que estava com muita febre, e quando Jesus toca nela, ela é curada. Nós temos ainda no capítulo 1 o leproso,
que quando Jesus toca nele, ele é curado. E nós temos no capítulo 5 a filha de Jairo, que já estava morta, e quando Jesus toca nela, ela é curada. Então, todos que conheciam a fama de Jesus sabiam que se ele tocasse em algum doente, aquele doente seria curado. Perceba que aqui não destaca que o surdo tinha fé em Jesus. Na verdade, o surdo não tinha conhecimento do que Jesus fazia. Ele não tinha ouvido falar dos milagres, mas os seus amigos que conheciam o levam até Jesus. Então, Jesus, quando quer fazer um milagre, muitas das vezes ele tira a pessoa da multidão, e é o que Jesus faz aqui. Jesus cospe e toca na língua daquele homem. Ele olha para os céus e suspira bem fundo e diz: Efatá. E Marcos vai dizer que isso significa abra-se. E nesse mesmo instante os ouvidos do surdo são abertos. Nesse mesmo instante ele começa a falar normalmente, porque nenhum milagre é difícil para Jesus. E essa cura, meus irmãos, ela é uma cura que demonstra a graça de Deus, misericórdia de Deus com os homens. É importante nós entendermos que o poder de Jesus não está na palavra que ele usa, não efatá. O poder está em Jesus. O efatá é a ordem de Jesus. E aí nós podemos lembrar que foi pela palavra de Deus que o mundo foi criado. E agora é pela palavra de Deus que o surdo volta a ouvir. Efatá não é uma palavra mágica, como muitas das vezes a gente pode ter pensado ao longo da vida, não é verdade? Então você está diante de uma porta fechada e agora você vai dizer efatá! E abre-se a porta. A irmã ri, mas olha, irmã, eu já fiz isso, tá? Meu passado me condena. Então, porque a gente acaba olhando para a palavra efatá e a gente pensa, não, o poder está nessa palavra. Mas, meus irmãos, o poder não está numa palavra específica. O poder está em Jesus. É importante também destacar que a surdez desse homem não era provocada por um demônio. Não era um demônio que tinha feito ele surdo. E nós temos a tendência de colocar a culpa do diabo. Tudo que acontece é culpa do diabo muitas das vezes. Mas Marcos deixa claro que aqui Jesus não está fazendo um exorcismo. Lá no capítulo 9 vai acontecer uma cura e uma libertação, um exorcismo de um mudo, que ele estava mudo por causa de um espírito maligno. Mas não é esse aqui o caso. Não é esse aqui o caso. Ao homem ser curado, Jesus dá uma ordem para ele: não conte a ninguém. Meus irmãos, você quer que a pessoa não fale? Não conte esse segredo. Não conte, não fala para ninguém. Parece que tem, sabe, como é que fala? Um imã que chama-se não conta, a tentação. E quando Jesus manda as pessoas ficarem quietas e não falarem sobre o que ele fez, as pessoas fazem o contrário. Nesse momento ninguém obedece Jesus, então contam para todo mundo. Ninguém quer obedecer a esta ordem de Jesus, porque todos precisam saber o que ele fez. Em Marcos 8,37, nós vemos que o povo fica maravilhado com Jesus e todo mundo fica sabendo que o surdo voltou a ouvir. É muito provável, inclusive, que aquele homem que não escutava e não podia falar, ele quer tocar, futuro instrumentista, ele mesmo tenha sido o maior pregador daquela região, porque ele foi o alvo do milagre. Não sei se você já conheceu uma pessoa que recebeu um milagre, que foi curada de uma enfermidade, ou que recebeu uma grande libertação, um grande livramento, e essa pessoa, ela conta para todo mundo. Não é verdade? Então esse homem aqui era o homem que fez Jesus conhecido naquele lugar. Só que hoje para nós temos uma distância muito longe aqui do tempo, da cura, e nós temos a tentação de pensar que não, Jesus, ele era Jesus, né? E por isso que ele pôde curar o surdo e fazê-lo falar corretamente. Mas para aqueles primeiros leitores de Marcos,
E para nós também é importante quando a gente volta lá para o Antigo Testamento, porque lá em Êxodo, capítulo 4, verso 11, nós entendemos que Jesus faz aqui algo que somente Deus tem poder para fazer. Somente Deus é quem pode fazer o surdo ouvir e o mudo falar. A palavra diz assim: disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Então, quando Jesus cura esse homem surdo, Ele está fazendo algo que somente Deus pode fazer. Ou seja, é um sinal de que Jesus é Deus. A sua divindade está aqui. O profeta Isaías, falando sobre a vinda do Messias e a futura alegria dos redimidos, vai dizer em Isaías 35, versos 5 e 6: então se abrirão os olhos dos cegos e se destamparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como o cervo, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. Então, quando o Messias viria, os ouvidos dos surdos iam se abrir. Então, quando Jesus cura esse surdo, Jesus está mostrando que Ele é Deus. Ele está fazendo algo que apenas Deus pode fazer. Em segundo lugar, nós temos na continuação do texto, Jesus alimentando 4.000 homens. Acompanhe comigo, capítulo 8, verso de número 1 em diante. Naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: onde nesse lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão. E eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes, e tendo-os despedido, entrou no barco com os seus discípulos e foi para a região da Dalmanuta. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus. Para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: porque esta geração pede um sinal miraculoso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhes será dado. Então se afastou deles, voltou para o barco e atravessou para o outro lado. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem? Seus corações estão endurecidos? Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços de pão vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Meus irmãos, os discípulos eram difíceis de entender. Temos aqui então o segundo milagre realizado por Jesus, a segunda multiplicação de pães e peixes. Tanto esse milagre quanto o milagre que nós vimos lá no capítulo 6, o primeiro milagre de multiplicação de pães e peixes, são muito parecidos. Uma grande diferença que nós vamos ter aqui é que no primeiro milagre foi no primeiro dia que Jesus fez. Aqui não, aqui foram 3 dias. Mas, de modo geral, o milagre é muito parecido.
e revela Jesus aqui como Deus, o provedor do seu povo. Quando Jesus multiplica pães e peixes, ele se mostra como Deus que dá pão e carne para o seu povo, da mesma forma que deu no deserto. Mas aqui nós também temos uma revelação maior da cegueira dos discípulos. Eles estão cegos e eles estão surdos, porque eles veem, mas não entendem, eles ouvem, mas não escutam. Essa multiplicação aqui é o ponto central do texto. A cura do surdo, a cura do cego são como se fosse a moldura que destaca essa surdez e essa cegueira dos discípulos de Jesus. Nós veremos que essa surdez e essa cegueira não é permanente, mas adiante nós veremos que após a ressurreição de Jesus, eles entenderão plenamente. Somente depois disso, somente depois da ressurreição, é que os olhos e os ouvidos deles serão plenamente abertos. Então aqui nós ficamos sabendo que Jesus reuniu novamente uma multidão e agora eles ficam 3 dias ouvindo a pregação de Jesus. Eles ficam 3 dias ouvindo a pregação de Jesus. Ele vai ser o instrumentista. Vem cá, vem cá. Isso, vem cá com o tio. Vai lá com a mamãe. Ok. Manter uma multidão sentada durante 3 dias sem comer, ouvindo um pregador, é algo que só Jesus conseguiu fazer. Porque se eu fico aqui, eu chego até umas 11h30, eu imagino que talvez a Sheila, o Fernando já pega o sapato para tacar na minha cabeça de tanta fome. Mas, e é verdade, meus irmãos, o Guinness Book vai registrar que o recorde de um pregador pregando foi 53 horas em 2004. 53 horas. Só que a diferença para esse pregador, para o público que estava ouvindo Jesus, é que Jesus estava com uma multidão. E esse pregador precisava ter somente 10 pessoas ouvindo ele. E não precisavam ser as mesmas. Então, ouvir Jesus por 3 dias seguidos, provavelmente eles dormiram, acordaram, mas eles não comeram porque eles estavam com fome. Quando nós olhamos esse milagre, nós vemos que Jesus teve compaixão daquela multidão. Dessa vez, a compaixão de Jesus não é porque eles estavam sem pastor, é porque eles estavam com fome. Sabe quando você chega com fome em casa e sua mãe, seu pai, sua sogra, seu sogro já está com a mesa farta ali, você fala, graças a Deus eu cheguei na hora certa. Ou melhor, quando você fala que está com fome e a mãe, o pai, o sogro, a sogra fala assim, você está com fome? Vamos fazer aqui uma mesa farta para a gente comer, ou vamos pedir um iFood hoje em dia, né? Mas quando nós olhamos aqui, nós vemos Jesus tendo compaixão, porque se eles fossem para casa sem comer, eles iam morrer no meio do caminho, eles iam desmaiar no meio do caminho. Então, dessa vez, novamente os discípulos atacam, e eles perguntam, onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentar essa multidão? Meus irmãos, os discípulos estavam no milagre anterior. Os discípulos não apenas estavam, mas eles foram os garçons. Eles serviram as pessoas. Então, é uma pergunta boba. Poxa, quem que vai ser capaz de multiplicar, que vai fazer comida brotar nesse deserto? Eles não conseguem enxergar quem está diante deles, e quem está diante deles é Jesus, o provedor do seu povo. Então, no versos 5 ao 9, nós vemos que Jesus pergunta para eles, quantos pães vocês têm? Eles falam, temos 7 pães. E Jesus repete aquilo que Jesus havia feito no milagre anterior. Ele multiplica os pães, ele multiplica os peixes, e o povo encheu a pança de pão e peixe. Os McFish da vida, lá do tempo de Jesus.
E da mesma forma que aconteceu antes, aqui também sobra muita comida. 4.000 homens comeram, provavelmente suas esposas estavam junto e muitos filhos. Talvez 15, 20 mil pessoas comeram. Então Jesus pega uma quantidade insignificante de pão e peixe e alimenta uma multidão com um banquete suntuoso. Então, em seguida Jesus despede a multidão e vai junto com os seus discípulos num barco. E agora eles vão para uma cidade chamada Dalmanuta. Nada sabe-se sobre essa cidade. Então nós não sabemos o que é Dalmanuta, onde que era. O que nós sabemos é que provavelmente ele era um lugar de pescadores, uma pequena vila de pescadores. E agora nós temos o encontro de Jesus com os fariseus. Os fariseus novamente atacam. Os fariseus é o grupo de religiosos que mais pisaram no calo de Jesus. São os inimigos de Jesus. E eles se opõem ao ensino de Jesus, eles se opõem aos milagres que Jesus faz. E eles acusam Jesus de estar pactuado com Beelzebu. Mas são eles que estão servindo o diabo. Jesus, inclusive, já disse que os fariseus estavam condenados por pecarem contra o Espírito Santo. Agora, os fariseus querem uma prova maior de que Jesus é Deus. Eles querem uma prova diretamente vinda do céu. É como se eles quisessem que Jesus abrisse os céus diante deles. Mas a verdade é que nenhum sinal seria capaz de converter o coração daqueles homens. Sabe aquela pessoa que nada do que você fala adianta para convencê-la? Não sei se você já esteve com alguém que estava para tomar uma decisão errada. E tudo que você fala para a pessoa rebate. Ela rebate, ela fala, não, mas não é bem assim, não, mas não é isso. Então, naquele momento, nenhum milagre de Jesus seria suficiente para convencer os fariseus de que Jesus é Deus. Poxa, multiplicar pães e peixes no deserto, curar o surdo e, enfim, tantos milagres, nada seria capaz, porque o coração deles estava endurecido. Então Jesus nega aos fariseus qualquer tipo de sinal. É como se Jesus dissesse que Deus me amaldiçoe se eu fizer um sinal para provar para vocês que eu sou Deus. Jesus já sabia, já tinha entendido qual era a dos fariseus. Então Jesus nega dar para eles qualquer sinal. E é por isso que nós não vamos ficar surpresos quando chegarmos mais adiante e vermos que são os religiosos que vão orquestrar a morte de Jesus. Logo em seguida, em Marcos 8, 13 ao 21, nós vemos que apesar da falta de entendimento dos discípulos, ainda há esperança de que eles entendam quem é Jesus. Não há nenhuma esperança para os fariseus. Perceba, não há esperança para os fariseus, mas há esperança para os discípulos. Por quê? Porque os discípulos foram chamados por Jesus, os discípulos foram escolhidos para estar com Jesus. E Jesus vai ter paciência com eles, porque são eles que vão dar continuidade ao ministério de Jesus. Marcos então nos conta que Jesus se afasta dos fariseus, volta para o barco, atravessam para o outro lado do mar da Galileia. E neste momento Jesus aproveita o conflito com os fariseus para ensinar seus discípulos. E eu aproveito para tomar um gole de água. Jesus tinha pouco tempo com os discípulos. 3 anos é pouco tempo. Pensa, Tiago, se você tivesse 3 anos para educar o Apolo, para ensinar algo para ele. Provavelmente se você, Bruna, se você e o Tiago tivessem só 3 anos, vocês escolheriam as coisas mais importantes que eles deveriam fazer, que ele deveria aprender. Não é verdade? Porque você sabe que o teu tempo é muito curto. Nós não fazemos isso hoje porque nós sabemos que vamos viver bastante tempo. De modo geral, nós vivemos bastante tempo. Mas o tempo de Jesus era curto, ele teria pouco tempo. Então, ele quer ensinar. E Jesus os adverte contra o fermento dos fariseus
contra o fermento de Herodes, ou seja, Jesus está advertindo os seus discípulos contra incredulidade, contra a incredulidade dos fariseus, contra a incredulidade de Herodes. Só que os discípulos aqui se comportam como eu, às vezes. Fermento? Opa, tô pensando. Jesus está falando de pão. Será que Jesus está falando de pão porque a gente só trouxe um pão, então ele está falando de fermento? Ou seja, eles estão preocupados apenas com o almoço. A cabeça deles está apenas em comida. Mas Jesus percebe, e aqui o texto não diz para nós se Jesus percebe porque estava perto e começa a escutar os discípulos falando, ou se Jesus sonda o coração deles. Eu acredito, meus irmãos, que provavelmente Jesus escutou eles falando de pão. Poxa, o mestre está falando de fermento porque a gente só está com um pão. Tanto pão que sobrou, a gente trouxe um pão só. Mas os discípulos, Jesus percebe que os discípulos estão viajando na maionese, vagando em seus pensamentos tolos, o coração endurecido e tão distantes daquilo que Jesus está ensinando. Então, Jesus vai adverti-los. Jesus relembra aos seus discípulos que o assunto não é pão. Por quê? Porque Jesus tem poder para fazer pão. Diferentemente do Fernando, da Luana, do seu Teodoro, os padeiros da igreja, Jesus não precisava do trigo, do fermento para fazer pão. Jesus poderia fazer pão de forma miraculosa. O coração dos discípulos está endurecido. Eles não entendem o que Jesus está fazendo, eles não entendem quem Jesus é, eles não entendem o que Jesus está falando. Nós hoje, quando lemos o Evangelho de Marcos, nós sabemos que essa falta de entendimento não é perpétua, porque os discípulos vão entender. Na próxima passagem, nós veremos que Pedro fará uma confissão. Jesus vai perguntar: quem dizem que eu sou? Quiser encostar aqui, pode encostar, que daí... Jesus vai fazer a seguinte pergunta para os discípulos: quem dizem que eu sou? E Pedro, o líder da galera, vai falar o seguinte: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É isso que Pedro vai confessar. Mas isso não significa ainda que é uma visão totalmente clara, Nós percebemos que logo em seguida Pedro vai pisar na bola de novo. E o que Pedro vai falar para Jesus? Não, Jesus, não vai para a cruz, não. E Jesus vai dizer o que para Pedro? Sai para lá, Satanás. Sai para lá, Satanás. Então, ou seja, o Pedrão ainda vai estar meio cegueta. Mas isso não é perpétuo. Em terceiro lugar, Jesus faz o cego enxergar. Vamos comigo? Marcos 8, 22 em diante. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e pôr-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada e via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado. Então Jesus e os seus discípulos estão agora na região da Galileia, mais precisamente em Betsaida. Eles estão em Betsaida. Chegou a vez do cego tornar a ver. Esse milagre, como eu falei antes e a gente viu, ele é muito parecido com a cura do surdo, porque nós temos Jesus usando a saliva e impondo as mãos. E nós temos aqui, esse milagre junto com a cura do surdo, faz com que a gente perceba a falta de discernimento dos discípulos.
Então, lá em Marcos capítulo 6, verso 45, lembre que Jesus tinha ordenado que os discípulos fossem para Betsaida. Jesus mandou: vão a Betsaida e eu encontro vocês lá. A verdade que nós vimos é que houve uma tempestade, os discípulos não conseguiram chegar a Betsaida, houve um desvio de rota. Mas, meus irmãos, mesmo quando nós perdemos o controle, mesmo quando tudo parece sem sentido, Cristo governa todas as coisas de forma absoluta. Nada sai ao controle do nosso Senhor Jesus, nada pode frustrar os seus planos. Ele é o Filho de Deus, todos lhe obedecem. Então, novamente aqui, algumas pessoas trazem o cego até Jesus. Eles suplicam que o cego seja curado. A fama de Jesus é muito grande. Não é possível esconder o Filho de Deus. Jesus então pega o cego pela mão e, assim como ele fez com o surdo, ele tira o cego do meio do povo. Ele leva o cego para um lugar mais reservado. E agora ele cospe nos olhos do cego. E ele impõe as mãos sobre os olhos do cego. Nós não sabemos por que Jesus usa saliva nos dois casos de cura, né? Mas o que nós sabemos é que Jesus está tentando se comunicar tanto com o surdo quanto com o cego. Então, a saliva e tocar as mãos era uma comunicação. O poder não estava na saliva em si, mas o poder está em Jesus. O poder de cura sai de Jesus, que o cura. E essa cura aqui, ela é única em todos os evangelhos, porque ela acontece em duas etapas. E alguém poderia pensar: será que o poder de Jesus foi fraco aqui, porque teve que fazer de novo? Será que ficou mal feito? Né? A verdade, meus irmãos, é que aqui serve para realçar o poder de cura de Jesus. O poder de cura de Jesus é tão grande que ele cura perfeitamente aquele homem cego. E novamente nós temos uma ordem de Jesus: não entre no povoado, não conte para todo mundo. Mas nós já vimos aqui nesse evangelho que é difícil de esconder Jesus. Meus irmãos, eu quero trazer algumas aplicações para a nossa vida desse texto. Em primeiro lugar, todos os milagres que Jesus faz têm um propósito, todos os milagres. E esse propósito é revelar que Ele é Deus, é revelar que Ele é o Messias prometido. Muitas das vezes hoje, quando nós olhamos as propagandas de algumas igrejas que falam: vem aqui, venha pegar o seu milagre, como se fosse mercado. Muitas vezes algumas igrejas não entendem o propósito dos milagres de Jesus. Jesus cura ainda hoje, Jesus faz milagres ainda hoje. Mas o propósito de cada milagre que Jesus faz é mostrar que Ele é o Filho de Deus, que Ele é Deus. Todos os milagres têm esse propósito. Então aqui nós temos uma advertência também contra o teatro da fé. O que é o teatro da fé? Algumas igrejas acabam tentando reproduzir os milagres de Jesus. Então eles vão pegar e vão cuspir nos olhos de um cego, vão jogar o guspe no barro e passar onde a pessoa está doente, ou então vão falar a palavra efatá, como se isso fosse ser a causa do milagre, mas isso não é a causa do milagre. Jesus não precisava de guspe, Jesus não precisava de falar nada. Nós vimos no milagre da mulher cirofenícia, na filha dela que é liberta à distância, Jesus não fala absolutamente nada, o demônio vai embora à distância. Então nós temos que ter cuidado com isso, porque não é assim que Jesus trabalha. Mas o que fica muito claro aqui também, meus irmãos, é que Jesus supre a necessidade material dos seus discípulos, do seu povo, daqueles que estão com Ele. Eu não sei qual é a sua realidade financeira no momento.
Talvez você esteja com dificuldade financeira, talvez você está endividado, talvez você tenha alguma conta para pagar e você não sabe como fazer. Mas o que nós vemos aqui nesse texto é que Jesus tem compaixão de nós, Ele supre nossas necessidades. Então nós podemos nos colocar diante do Senhor e nós podemos colocar nossa necessidade diante do Senhor e falar: Senhor, supra a nossa necessidade. Senhor, eu preciso pagar essa dívida. Senhor, eu preciso pagar meu aluguel. Senhor, eu preciso colocar comida na mesa. Senhor, eu preciso. Isso não é pecado. Mas algo precisa também ficar muito claro para nós. Jesus não vai dar tudo aquilo que nós queremos. Algumas pessoas vão dizer assim: não, porque eu vou escrever aqui uma carta, ou eu vou mandar um recado direto para os céus, e eu vou dizer: Senhor, eu quero aquele apartamento daquela forma, aquela casa, aquele emprego, daquele carro. Gente, nem sempre Deus vai nos abençoar da forma que a gente quer. Nem sempre. Ou a mulher que está solteira que vai pedir: Senhor, eu quero um homem bonito, maravilhoso. E aí, Deus vai te dar um marido. Deus te deu um marido. Deus te deu uma esposa. Mas talvez não foi da forma que você queria. Deus supre nossas necessidades. Deus supre cada uma delas. É por isso, meus irmãos, que nós não devemos ficar ansiosos. Muitas das vezes, quando nós estamos apertados financeiramente, quando nós estamos sem dinheiro para pagar uma conta, quando o cobrador bate na nossa porta, quando as pessoas nos cobram o dinheiro que emprestaram, a gente tem que devolver, a gente tem que pagar, a gente acaba ficando desesperado, e algumas pessoas no meio desse desespero acabam botando os pés pelas mãos. A nossa vida tem que ter prioridades, e em primeiro lugar é o reino dos céus. Em primeiro lugar, o reino dos céus tem que estar na nossa vida. O Senhor tem que ser primeiro na nossa vida, no nosso coração. Primeiro nós cultuamos, depois nós trabalhamos. Porque Deus vai suprir nossas necessidades. Algumas pessoas, inclusive, deixam de cultuar ao Senhor para trabalhar. Gente, isso não faz sentido. Isso mostra que nós não confiamos na provisão de Deus. Então nós temos que colocar diante do Senhor nossa necessidade. Senhor, eu tenho contas para pagar. O Senhor tem poder para suprir. Abre as portas que eu preciso. Abre a porta de um emprego. Abre a porta de um curso. É importante também, meus irmãos, nós percebermos aqui a paciência de Jesus com os seus discípulos. Jesus, às vezes quando a gente pensa na palavra paciência, quem é que nós lembramos? Jó, paciência de Jó. A verdade é que na maioria das vezes a gente não compara os dois. Jó teve paciência com 3, 4 amigos. Jó perdeu o que tinha, ele foi paciente. Mas quando nós colocamos Jesus e os seus apóstolos do lado, nós percebemos que a balança fica mais pesada, porque Jesus teve muito mais paciência com seus apóstolos do que Jó com seus amigos. Porque Jesus fez milagre após milagre. Gente, perceba, Jesus tinha multiplicado pães e peixes. E aí, mesmo diante desse milagre fantástico, os discípulos falam: mas quem poderá nos defender? Quem poderá fazer surgir pães e peixes? Mas Jesus teve paciência. Jesus é paciente. A paciência de Deus não se esgota com aqueles que são seus. Em 2 Pedro capítulo 3, verso 9, na segunda parte, diz que o Senhor é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus é paciente com vocês. Deus é paciente. Jesus é paciente. Tenha paciência. Jesus tem paciência com os discípulos que lutam contra a incredulidade. Meu irmão, minha irmã, Jesus é paciente com você. Jesus deseja caminhar com você. Caminhe com Jesus, continue caminhando com Jesus. Mas nós, por outro lado, nós somos impacientes por natureza.
Nós não temos paciência, nós queremos que as pessoas mudem da noite para o dia. Nós queremos falar uma única vez, Fernando, e queremos que a pessoa entenda claramente o que a gente disse. Nossas esposas são experts nisso. Elas falam uma vez e querem que nós entendamos claramente, mesmo quando apenas são sinais. Nós somos impacientes, nós queremos que as pessoas mudem. Nós queremos falar do Evangelho e queremos que as pessoas mudem da noite para o dia. Meus irmãos, nós somos impacientes. Quando nós olhamos para a nossa família, para os nossos amigos, para os nossos relacionamentos, nós percebemos impaciência. Impaciência. E nós não queremos caminhar com gente que pisa no freio. Porque algum coaching falou que nós somos águias e nós devemos voar como águias. Meus irmãos, quando Jesus fala do seu povo, Jesus não nos compara com águias, Jesus nos compara com ovelha. E ovelha anda em rebanho, ovelha não anda sozinha. Da mesma forma que Jesus Cristo, o Supremo Pastor, é paciente comigo e é paciente com você, nós devemos ser pacientes com aqueles que o Senhor colocou em nossa vida. Nós devemos ser pacientes com nossa mãe, com nosso pai. Nós devemos ser pacientes com os nossos irmãos, com os nossos amigos. Nós devemos exercitar a paciência de Jesus nos nossos relacionamentos. Aqui um adendo, não significa que nós seremos mole. Às vezes a paciência também traz algumas broncas. Perceba, Jesus deu uma bronca aqui nos discípulos. Vocês não entendem? Vocês ouvem, vocês veem, vocês não entendem? Então às vezes nós vamos sim dar uma bronca, como uma mãe dá com seus filhos. Mas nós devemos exercitar nossa paciência com aqueles que Deus nos deu. Nós precisamos lembrar que nós somos iguais e Jesus tem paciência com a gente. Porque se nós colocarmos um espelho diante de nós, nós veremos o tanto de vezes que Jesus tem paciência com a gente. Nós precisamos fazer isso com aqueles que ainda estão cegos e surdos espiritualmente, na esperança de que, assim como Pedro, essas pessoas tenham sua visão restaurada, sua audição restaurada. Aqui também uma palavra, meus irmãos, para aqueles que talvez se identifiquem como cristãos, como crentes. Vêm na igreja, ouvem sermões, cantam e até mesmo oram quando estão aqui. Talvez você já teve um entendimento de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, mas talvez a sua visão ainda está embaçada, você não consegue entender completamente o que Jesus fez e o que Jesus é. Mas eu tenho uma boa notícia para você nessa manhã. Jesus está aqui, Ele quer curar você, Ele quer fazer você voltar a ver. E Ele quer fazer com que você enxergue quão bom e maravilhoso é provar do Senhor em sua vida. Nessa manhã, que você faça como cego e que você diga a Jesus que você ainda não consegue ver plenamente as coisas. Muitas vezes o seu cérebro aceita, entende, mas o seu coração não se rendeu ainda. Peça com fé. Jesus está aqui, meus irmãos, e através do Espírito Santo, Ele opera em nossos olhos espirituais. Nós precisamos ver quem é Jesus. Porque somente Jesus é capaz de abrir os olhos e os ouvidos de uma pessoa. Somente Jesus, através do Espírito Santo, é capaz de nos convencer do nosso pecado, da nossa depravação, da justiça de Deus, do juízo de Deus. O maior problema do ser humano não é falta de dinheiro, o maior problema do ser humano não é emocional, o maior problema do ser humano não é trabalho, o maior problema do ser humano é o pecado, porque o pecado nos afasta de Deus e por causa do pecado nós somos inimigos de Deus. E por causa do pecado nós somos surdos, nós somos cegos, nós não conseguimos ver que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Somente Jesus é capaz de nos abrir nossos olhos, abrir nossos ouvidos. É necessário uma intervenção de Jesus em sua vida.
Se você ainda não viu Jesus, e se essa for sua situação, se você ainda não decidiu caminhar com Jesus, a estrada do discipulado, se você ainda não decidiu de se render a Ele, eu quero orar com você nessa manhã. A palavra do Senhor diz lá em Hebreus capítulo 3, verso 7 em diante: assim como diz o Espírito Santo hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação do deserto. Não endureça o seu coração nessa manhã, porque os olhos cegos podem se abrir, e nós precisamos que Jesus nos dê o entendimento de quem Ele é, que o Senhor nos dê o espírito de sabedoria e de revelação. Vamos orar? Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, abre os olhos do nosso coração para enxergarmos quem o Senhor é. Nos dê o Espírito Santo de sabedoria e de revelação para entendermos plenamente quem é Jesus. Se há, Senhor, aqui em nosso meio alguém que ainda não se rendeu a Ti, que nessa manhã essa pessoa possa decidir caminhar contigo, Senhor. Que nessa manhã o Senhor abra os olhos do coração, abra os ouvidos, e que essa pessoa possa Te ouvir plenamente, Senhor. Senhor, se há entre nós algum crente que ainda não teve essa revelação completa, que o Senhor possa abrir plenamente os olhos dos ouvidos. Traga cura, Senhor, traga libertação, traga salvação, Senhor. Se faça presente em nosso meio, que Tua palavra possa nos transformar, que possamos ver quem Jesus é, o que Ele falou e o que Ele fez em nosso lugar, em nosso favor. Faça isso, Senhor, nós clamamos a Ti nessa manhã. Abre os olhos do nosso coração para vermos quem é Jesus, o que Ele fez por nós. Faça isso, Senhor. Oramos no nome de Jesus, confiando no Teu poder. Amém. Amém. Nós vamos cantar mais uma música.